A todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer de podermos falar com uma plateia tão jovem, né? Que na verdade são os nossos seguidores, né? Dessas novas tecnologias e dessas tecnologias aplicadas. Sendo o último palestrante aqui, ficou fácil para mim, né? Porque muito do que eu vou apresentar aqui já foi falado. Bom, se der tempo eu falo posteriormente sobre o CIMEPAR, que é uma instituição, creio que uma das únicas no Brasil com esse formato, enfim. Mas se der tempo a gente fala sobre isso. Bom, as aplicações então, vou expor aqui 4 aplicações, né, de sensoriamento remoto, voltadas à meteorologia, hidrologia, agricultura e meio ambiente. Basicamente são projetos, alguns, né? São projetos operacionais aqui do CIMEPAR, né? Então, estaríamos aqui abordando algo relacionado à pesquisa aplicada. Essa parte de sensoriamento remoto aqui, que tem seis blocos, creio eu que a maioria de vocês já conhece, né? Mas eu tenho algumas abordagens específicas. Por exemplo, em relação à conceituação, o Lohan falou ontem que esses conceitos mudam, né? E aqui eu quero introduzir uma outra questão, que o sensoriamento voltado a diferentes, né, a detecção de diferentes objetos da superfície da Terra e da atmosfera também, tá? Que é uma das partes aqui do nosso instituto que a gente trabalha. Bom, os níveis, né, de coleta de informações, eles vão desde o laboratório, a partir de espectro de equipamentos de campo, né, Field Spec, que o INPE, né, foi um dos precursores aqui no Brasil a ter esses equipamentos, e hoje esses equipamentos já são bastante acessíveis em termos de custo, né, e são muito importantes para a obtenção de informação em loco, ou seja, no campo ou no laboratório, de respostas espectrais de alvos para depois chegarmos às aplicações. Depois tem outro nível orbital e, por fim, suborbital, né? E depois, por fim, o nível orbital, que trata-se da obtenção de dados com os satélites. A transdisciplinaridade do sensoriamento remoto, eu acho que todo mundo conhece, né? E aqui existe um elemento importante aqui, que são os sistemas de informações geográficas, que são os integradores, né? Então, hoje, um profissional, é exigido aos profissionais hoje que atuem nessa área de sensoriamento remoto, mas também na parte de sistemas de informações geográficas. E acho que um colega de vocês aí falou na parte de TI. Então, para os novos profissionais, o mercado demanda hoje também conhecimento de sistemas de informações, mas mais voltados também à TI. Então, hoje o mercado precisa de um acrobata, né? Ele tem que conhecer sensoriamento remoto, ele tem que conhecer sistema de informações geográficas e conhecer a parte de TI de informática, tá? Os desafios estão aí e o mercado está aí, está exigindo isso. A questão do espectro eletromagnético é a nossa fonte, né? Interação com os alvos terrestres, né? Aí a gente tem a parte da parte física, né? Que eu não vou falar aqui. E aqui as assinaturas espectrais. Na parte direita, lá nós temos os vários tipos de imagens, né? No caso, aí são todas elas imagens ópticas, mas elas seguem, né, essas assinaturas dos nossos alvos. Então, é importante os profissionais, né, conhecerem bastante essa parte de assinatura espectral para identificarmos os alvos, para utilizarmos, talvez, né, classificadores digitais, imagens multiespectrais, etc. Aqui a construção de uma imagem, eu acho que isso aqui é bem redundante para vocês. E as resoluções, né? O mundo não é perfeito, então nós não podemos, para determinadas aplicações, termos uma resolução temporal alta, com imagens diárias, que foram faladas aqui, com uma resolução espacial também alta, né?
E aí um de vocês vai dizer, não, mas eu quero resolução temporal alta, espacial alta e custo zero. Talvez isso não exista, né? Então existe aí um comprometimento entre essas resoluções em todos os tipos de imagens e as aplicações que a gente vai estar trabalhando. Aqui já foi explicado, né, a questão da resolução. Atualmente, nós temos, com o lançamento do satélite Worldview 3, nós temos aí um incremento de bandas, eu creio que são 20 bandas, alguém sabe? O Worldview 3, eu acho que são 20 bandas, né? 19 bandas. Então, aí é mais um desafio, né, de nós, de utilizarmos, ou seja, de desenvolvermos as aplicações para essas novas imagens. Aqui a questão da resolução temporal, né? Acho que isso aqui também é redundante para vocês. Eu montei uma tabela aqui e essa tabela está bastante desatualizada, né? Novamente, temos que conhecer essas resoluções para sabermos, né, que tipo de imagens procurar. Por exemplo, a gente chega lá na Ingesat, eu quero uma imagem assim, assim, assim. Ou seja, o Lohan não vai saber muito o que fazer, porque ele não trabalha com aplicação. Então, vocês, futuros profissionais, têm que dominar essa combinação de resoluções para identificar a melhor imagem, né, para atender as aplicações. Aqui as várias plataformas, né? Recentemente, acho que foi lançado o Sentinel-2, né? Especificamente para a agricultura. Então, a Europa um pouco à frente, né? Aqui da América do Sul, onde eles lançam um satélite especificamente para atender uma demanda deles, né? Quer dizer, desenvolver uma plataforma para monitoramento agrícola, tá? Da Europa inteira. É Sentinel-2. A questão dos tipos de sensores, né? Sensores ópticos e sensores radar, creio eu que também não precisa falar sobre isso. E a questão, que eu vou fazer um link depois, a questão das órbitas dos satélites, né? Então, basicamente temos dois tipos de órbitas, né? Os geoestacionários e os polares, tá? Os geoestacionários, nós temos dois exemplos que eu vou mostrar para vocês depois. E aqui o exemplo de uma Worldview 3, que ela tem 31 centímetros de resolução espacial, onde ali tem um zoom, né, que a gente pode perceber ali, identificar as linhas, né, de uma cancha. Então a tecnologia chegou a isso, né, quer dizer, essa tecnologia não é exatamente nova, né? Ela já existe há algum tempo e para nós civis ela agora ficou disponível, né? O Lohan, que chegou agora aqui, sempre diz o seguinte, que as imagens do Worldview 2 tinham um caráter de aplicação muito mais, uma demanda muito mais militar do que civil. Aí eu brigava com ele, né, naquele projeto que nós tivemos aqui, não, mas eu preciso de imagens Worldview 2. Aí ele dizia, não, mas o Worldview 2 não está disponível para a América do Sul, etc, etc. Então agora com o Worldview 3 talvez o mercado fique bem mais... consigamos então o acesso a essas novas imagens. E claro, como ele chegou agora, eu tenho que falar do Pleiades, né? Nós aqui no CIMAPAR já utilizamos bastante as imagens Pleiades. Bom, especificamente agora sobre meteorologia, só um pouquinho. O CIMAPAR recentemente instalou o segundo radar meteorológico, fica a 13 quilômetros de Cascavel, instalado a 13 quilômetros de Cascavel. É um radar Doppler de dupla polarização para estimativa de chuva, ou seja, de precipitação, tá? Qual que é a diferença entre precipitação e chuva? Chuva é água, precipitação pode ser gelo, pode ser granizo, pode ser neve,
Tá? Neve não é o nosso caso aqui no Brasil, né? Mas esse radar tem essa capacidade de detecção de diferenciar uma gota de chuva, né, água, de granizo, de gelo. São estruturas, no caso esse radar são estruturas gigantescas, né? Essa torre tem 25 metros de altura, a antena tem 8 metros de diâmetro, que pode-se vê-la aqui, né? Aqui também. E aqui temos uma... Normalmente essas coisas não funcionam muito. Mas aí temos o princípio de funcionamento dos radares meteorológicos. É uma antena que emite um pulso. Tá? Esse pulso ele interage com o que tiver no seu horizonte. Tá? Pode ser uma montanha, pode ser um prédio ou pode ser uma nuvem. E essa antena ela recebe o eco desse pulso. Tá? E esse eco é transformado em sinal, e esse sinal transformado em milímetros de precipitação ou identificação daquele objeto precipitável. Então nós temos 2 radares desses que têm uma cobertura no Paraná. E o funcionamento dele é mais ou menos assim, ó. Aquela antena então fica girando, né? E emitindo os pulsos. E assim vai formando a imagem. É banda S. Ambos são banda S. E o do oeste de Cachoeira, de Cascavel, é dupla polarização. Por isso que ele identifica o precipitável. Então, o produto do radar é uma imagem que é transformada, uma imagem de sinal, né? Tem um sinal que é transformado em precipitação, em chuva. Tá? Então, você tem 2 elementos importantes aí, a quantificação de chuva e a sua distribuição espacial. Tá? Cada imagem dessas, você pode programar a antena, enfim, o radar. Você pode ter uma imagem a cada 5 minutos. Normalmente, aqui no Sinhapar, a gente gera uma imagem dessas a cada 10 minutos. Então, para o monitoramento meteorológico é excelente. Aqui, então, nós temos exemplo de uma imagem, né, ou de várias imagens aqui. Eu não consigo ler lá, mas isso aqui é um monitoramento que aconteceu, são imagens de um dia inteiro. Tá? Começando às 9 horas da manhã e terminando às 10 da noite. Então, nós temos as diferentes cores aqui, tá? Que representam, então, aquele sinal que está lá na direita, né? O sinal do radar, do retorno, né? E a espacialização desse sinal, que ele é transformado em milímetros de precipitação. Então, quanto mais escuro, maior é a precipitação. Tá? Então, nós temos aqui... Provavelmente isso aqui não é chuva, né? E aqui nós temos uma chuva intensa. E aí os meteorologistas usam essa ferramenta para fins de monitoramento meteorológico. Então aí nós temos o deslocamento, né? De um evento meteorológico bastante intenso, né? Pega norte do Paraná, né? E ao lado esquerdo aqui, nós temos outras 2 formações aqui se aproximando. Tá? Então, essas são as informações em tempo quase real. Né? Questão de 10 minutos, os meteorologistas já têm acesso a esse tipo de informação. E aqui a rede de radares do Brasil, né? Estimulado, obviamente, pelo CEMADEM, né? Que é o Centro de Monitoramento de Desastres. E aqui na direita nós temos o radar
de Cascavel e o radar de Teixeira Soares, ambos radares do CIMEPAR. E existe um financiamento do Banco Mundial para a instalação de um sistema de radar no leste do Paraná. Assim ficaríamos totalmente completos de leste a oeste, né, com coberturas de radar, e a parte norte do Paraná aqui, a gente é integrado, né, com os radares de São Paulo. Tá? E, obviamente, o CIMEPAR fornece essas informações de radar para a rede nacional. Bom, em relação aos geoestacionários, aqui para a estimativa de chuva agora, que não é precipitação, tá? Para a estimativa de chuva agora por imagem, não mais por radar, né? Nós temos o satélite GOES, da série GOES, e da série EUMETSAT. A série GOES olha e enxerga, né, a América do Sul e a América do Norte, e o EUMETSAT está enxergando, ou seja, está posicionado a 0 grau, mais ou menos em cima da África. E aqui são as imagens, então, de satélite, né? Esses satélites são geoestacionários, tá? Ou seja, eles orbitam a Terra, né? Mas de um ponto de vista fixo, ou seja, a Terra está girando e eles estão girando no mesmo local. Tá? Então, aqui, novamente, estimativa de chuva, né, agora por satélite. E aí temos ali um evento também. Isso aqui é de dia 22. E o que nós temos aqui não é o sinal, né, que nós tínhamos lá no radar, em dB. Aqui é temperatura de topo de nuvem. Tá? Porque é uma imagem de satélite. Então nós temos lá em cima a escala, quanto mais escuro, mais fria a nuvem, né? Menos 80 graus, ou seja, mais chuva. Tem algum meteorologista aqui? Eu acho que não, né? Eu também não sou. Bom, que bom que a gente não precisa trabalhar com essas imagens, né? Mas aí está, é outra ferramenta para os meteorologistas. Essas imagens, essa aqui é uma imagem GOES. Nós temos uma antena aqui nesse prédio, onde nós recebemos essas imagens. Tá? Custo zero de recepção, e aí tem o custo de processamento das imagens. Tá? Mas qualquer indivíduo que tiver uma antena de 5 metros de diâmetro apontada para o satélite está recebendo essas imagens. São imagens que têm resolução temporal bastante alta. Nós conseguimos uma imagem dessas a cada 30 minutos. Resolução espacial a partir de 1 quilômetro. E a nova série dos satélites GOES-R, além de ter 16 bandas, se eu não me engano, vai ter uma banda com 500 metros a cada 15 minutos. Aí é um desafio para o pessoal de TI, né? Onde é que você põe esses dados, como é que você armazena e como que você processa tudo isso. Tá? Porque as aplicações agora, com 16 bandas, se ampliam, quadruplicam, né, as possibilidades de aplicações. E o volume de dados é de... Você lembra, não? 7 gigas por minuto, por hora, alguma coisa assim. É incrível. A quantidade de dados. Agora, GOES-R é o novo nome da plataforma. Então vamos lá. E a estratégia do CIMEPAR para a estimativa quantitativa, né, de chuva é a partir da integração, então, de dados de satélite, dados de radar e de pluviômetros espalhados aí pelo nosso estado. Tá? Esse produto de estimativa integrada a gente gera aqui para o Paraná, mas também para outros clientes no centro do Brasil. Então nós temos a integração de dados imagem satélite, dados de radar e dos pluviômetros. E aqui na direita, nós temos uma série de pontinhos aqui, que é um novo projeto, que o objetivo é de instalar pelo menos um pluviômetro em cada cidade, em cada sede.
Então vão ser 399 pluviômetros funcionando, coletando chuva, somente chuva, tá? A cada 15 minutos. Então a nossa estimativa de chuva provavelmente vai aumentar a sua confiabilidade, né? Então a gente vai poder estimar a chuva e também espacializar essa chuva numa frequência aí, digamos, de a cada meia hora. Então isso para Defesa Civil, Instituto das Águas, né, que é o órgão de hidrologia, são informações muito importantes. Outra questão importante dessa chuva integrada aqui, que ela pode alimentar os modelos. Hoje aqui nós rodamos 2 modelos meteorológicos, ou modelos matemáticos de tempo, que fazem previsão 7 dias para frente, 15 dias para frente, né, que é previsão de chuva. Então a previsão de chuva dos modelos vai melhorar com essa entrada de dado, mais né, de imagens GOES também, do furacão, agosto de 2005. Furacão Katrina, né? Então nós podemos observar aqui um gradiente de temperatura ali gigante. Novamente, eu não sou meteorologista, mas eu não queria estar lá. E esse aqui é o nosso furacão Catarina, no exemplo aqui de imagens GOES também, a partir das 10 da manhã às 2 da tarde. Então ele começou a se desenvolver, né, e depois ele foi perdendo o seu vigor. Bom, agora hidrologia. O que nós temos em hidrologia? Monitoramento de áreas inundadas. Então, a partir de tecnologia de sensoriamento remoto, facilmente, não tendo nuvens, nesse caso de imagens Landsat, a gente pode obter, né, um dado de change detection aqui, no caso 84 e 86 no Rio Grande do Sul. O evento, na verdade, aconteceu em 84, né? Essa imagem da esquerda, onde você tem uma banda no infravermelho, então você consegue identificar corpos d'água facilmente. Então foi um evento bastante forte lá em Porto Alegre, onde o aeroporto ficou embaixo d'água. E toda essa parte aqui do estuário do Guaíba, né? Que deve estar a mesma situação hoje lá, né? O pessoal aqui de Porto Alegre, né? Não sei se tem mais gente, mas os diques estão fechados, né? Fecharam... Quantas vezes foram fechados aqueles diques? Poucas vezes, né? Essa aqui é um exemplo de, novamente, imagens Landsat, tá? Mississippi 2011, né? Uma área muito maior, né? E aqui uma aplicação que eu achei da Tailândia, isso. Que numa estação chuvosa 2007, a partir de várias imagens, né, eles identificaram aqui o número de ocorrências de inundações. Então aqui é só um exemplo, né, e você tem, quanto mais vermelho aqui, maior o número de inundações. Então você, a partir dessas imagens, eu não sei exatamente que tipo de imagens são essas aqui, mas é algo em torno de, deve ser em torno de 30 metros, alguma coisa assim. Você não tendo nuvens, você tem a imagem, né? A resolução temporal já não é mais problema, né? E aí você consegue gerar esse tipo de produto para fins de planejamento, etc, etc. Mas aqui voltado a inundações. E uma aplicação relativamente nova é a utilização dos dados de altimetria dos sensores de radar. Nem todos os sensores de radar têm essa possibilidade de você extrair a altimetria, tá? Mas o satélite Jason, Envisat e Altica, eles têm uma precisão, uma acurácia nos seus dados de altimetria muito bom. E, portanto, em regiões tipo Amazônia, onde é difícil de você ter uma estrutura de medição, né, medição de campo, através das estações hidrológicas, você pode inferir, né, obter
dados de nível a partir de satélite. No caso aqui, radar. Então aqui é um exemplo aqui de calibração, né, ou de verificação da estação de Tabatinga, onde nós temos dados de 2002 a 2011. A linha contínua aqui são os dados de cota da estação e os pontos são as medidas obtidas através dos altímetros. Tá? Então é uma alternativa, né, para identificação de altitude, né, de nível de corpos de água. A Copel tem a Copel aqui é a nossa companhia de energia do Paraná, tem uma demanda de identificação de lâmina de reservatório, né? Porque todos nós sabemos que a lâmina de alguns reservatórios, a lâmina não é plana, né? A lâmina é inclinada. E isso muda o volume de água a ser estimado. Tá? No momento que você tem essas imagens, você consegue identificar essas diferenças de nível em vários pontos do reservatório. E aí você tem uma geração de área de lâmina muito melhor. E, obviamente, volume do reservatório. Algo bem conhecido também, a questão de turbidez de água. Isso aqui são imagens spot 10 metros, onde a gente vê aqui as imagens classificadas, né, em relação à turbidez de água, sedimentos, etc. Bom, agricultura. Foi falado aqui, né, ontem, talvez, sobre o grande potencial, né, de aplicações em agricultura. Nós temos as empresas, aí é um filão que tá se abrindo, né? As empresas não de seguro, mas de resseguro. Tá? Porque hoje uma estrutura de campo, uma estrutura de visita, né, aos talhões, às propriedades, é uma estrutura cara, né? E se você puder fazer isso através de algo remoto, ou seja, através de sensoriamento remoto, é muito melhor. Aqui o exemplo de produtos que são utilizados como entrada para esses projetos de monitoramento agrícola, que se refere a índice de vegetação. Acho que todo mundo conhece, aqui é o IVDN Modes, tá? São imagens de 250 metros, aqui no caso são composições de 16 dias. Tá? É o produto chamado MOD 13. Tá? Então, cada imagem dessa que vocês estão vendo aí do Paraná é uma composição é o resultado de uma composição de 16 dias. O índice de vegetação aqui, ele foi arbitrariamente colocado aqui de preto até vermelho. O vermelho representa o maior índice de vegetação, que traduz-se no maior vigor vegetativo. Observem o Parque Nacional aqui em todas as imagens, em todas as composições, né? Ele aparece com vigor vegetativo alto. Essa imagem aqui é no início da safra, ou seja, outubro, e essa última imagem aqui é março do outro ano. Tá? Então a gente está pegando uma crop season, uma safra inteira, né? De outubro a março, no caso de verão. Então essas imagens são utilizadas para identificar onde ocorrem os plantios e para também estimativas de área. Ou seja, quantos mil hectares, enfim. Outra observação que a gente vê, que aqui no Paraná nós temos uma área de plantio chamada Diagonal da Soja. Que ela está aqui, ela vai desde o oeste aqui até o norte do Paraná, nesse sentido aqui. E ela aparece aqui em azul, porque em outubro o pessoal estava com solo exposto, com a semente dentro do solo, ou seja, vigor vegetativo, 0. Curitiba também tem vigor vegetativo 0, né? Ou quase 0. Tem algumas árvores, alguns parques, enfim. Mas as áreas urbanas também possuem vigor vegetativo baixo. Aqui nós estamos em dezembro,
janeiro, dezembro, ou dezembro esse aqui, não lembro. Mas aqui nós temos um pleno vigor vegetativo, onde aqui era solo exposto. Tá? Então nós medimos a dinâmica de evolução dos plantios. Um produto que é utilizado aqui, extraído das imagens de índice de vegetação, são as máscaras de cultivo. A gente não inventou isso aqui, né? Isso aqui é utilizado no norte da África há pelo menos 40 anos, eu acho. Metodologias similares para questões de food security, ou seja, no início da safra de milho, de trigo, não lembro muito bem, se as Nações Unidas reconhece e identifica que o desenvolvimento daqueles cultivos vai ser ruim, ou que não iniciou o plantio ainda em determinado mês, as Nações Unidas já têm que se mobilizar para fazer a suplementação alimentar. Tá? Então isso aqui não é nada novo, isso aqui é uma metodologia bastante usada, e nós tivemos a felicidade de, juntamente com a Conab Brasília, de desenvolver, de testar essas metodologias, e hoje a Conab utiliza essa tecnologia de identificação de cultivos nos seus produtos diários. Então aqui nós temos, né, novamente, a máscara de soja milho, na verdade não é soja aqui, tá? É soja e milho, outubro de 2007, e aqui em seu pleno vigor em janeiro de 2008. A partir dessas máscaras, enfim, é possível também monitorar a evolução desses cultivos. Tá? Você simplesmente compara a tua máscara atual, né, no meio da safra, no início da safra, com a máscara do ano passado, da safra anterior, e aí você consegue dizer se está aumentando, se está diminuindo. Aqui tem 5 classes de diferença. Sendo amarelo ali, a classe do meio ali, onde não há mudança entre um ano e outro. Então isso aqui é uma ferramenta que os planejadores agrícolas, ou seja, Conabs, etc., conseguem se antecipar sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer em termos de desenvolvimento agrícola. Esses índices de vegetação também podem ser utilizados para, agora em outra escala, né, para identificar o que está acontecendo, onde provavelmente aconteceu 2 épocas de plantio. Consequentemente, o desenvolvimento é diferente. Tá? Eu diria, na data de coleta dessa imagem, bastante homogêneo. Né? Já esse exemplo de baixo, você tem índices de vegetação diferentes, heterogêneos dentro do mesmo talhão. O Martin estava dando um exemplo ontem, né, dessas imagens de índice de vegetação para identificação de nitrogênio, etc, etc. Hoje, a partir das imagens de alta, ou de 16 bandas, 15 bandas, 10 bandas, você consegue produzir 15, 20, 30 tipos de índices de vegetação diferentes. Cada um específico para uma aplicação, para o que você está procurando. Né? Esse tipo de projeto também é utilizado para identificação da ferrugem da soja, que foi um problema, ou está sendo um problema, ainda continua sendo um problema, tanto aqui no Paraná quanto no Mato Grosso. E aqui nós temos, vou passar esse aqui, aqui é o exemplo de um gráfico onde são plotadas as respostas de várias safras, que é o caso aqui. Tá? Então nós temos aqui especificamente de uma propriedade, né, a resposta espectral durante o ano inteiro daquela propriedade, numa safra lá que deve ser, eu não consigo ler aqui, 2005, 2006 até 2008 e 2009. Então aqui os gráficos independentes de cada uma das safras, e aqui com todas as curvas espectrais, todas as respostas espectrais daquele talhão, medindo o vigor vegetativo dele. E adicionalmente a gente coloca a chuva aqui. Essas barras representam a chuva. Então isso aqui é uma ferramenta muito importante para os tomadores de decisão, né? Para quem está trabalhando lá no campo com
o monitoramento desses talhões. E percebe-se aqui em 2008, 2009, isso que foi medido até março, ó, que o desenvolvimento vegetativo desse talhão especificamente não foi bom, comparado com as outras safras, com as safras anteriores. Tá? E realmente, isso aqui é no oeste do Paraná, teve um veranico em 2008, 2009, que quebrou a produção em determinados locais em 50%, 60%. Aqui é um outro exemplo de monitoramento de talhão, mas agora não com as imagens spot, mas com as imagens moldes de 250 metros. A vantagem dessas imagens é que elas possuem custo zero, né? Você precisa ter uma conexão à internet, você baixa uma imagem moldes. Não precisa de uma antena, etc. Porém, tem o agravante, ou a desvantagem dessa resolução espacial aqui de 250 metros. Tá? E a limitação também de você só produzir 2 ou 3 índices de vegetação. Mas o monitoramento é possível da mesma maneira. Só que, para coincidir com essa resolução espacial, você tem que ter um talhão grande também. Você não consegue monitorar lá a agricultura de subsistência do indivíduo lá. Não tem como. Né? Então, aí a gente está falando em grandes talhões. Aqui, novamente, voltando à questão das imagens spot. Nesse caso específico, foram feitas medidas de campo, né? Coletaram dados de campo e depois esses dados são comparados com os dados das imagens e consegue-se começar a fazer a correlação entre imagens e índice de vegetação com a produtividade real de campo. Um dado muito importante também. Né, para as empresas, enfim, de monitorarem quais são as produtividades dos diversos talhões. E os resultados são, aqui no caso, são imagens Landsat. Os resultados são relativamente bons, né? A academia, enfim, nos congressos, seminários tem apresentado esses resultados, quer dizer, isso aí também não é nada de novo. E aqui a gente montou especificamente um modelo de regressão, onde nós temos aqui a produtividade por hectare, tá, medida campo, comparada com a produtividade estimada através das imagens Landsat. Então nós temos aqui uma variação, algumas coisas absurdas aqui, mas nós temos uma variação aqui de 4.100 quilos a 4.500 quilos, ou seja, 4 toneladas a 4 toneladas e meia, tá? por hectare. Hein? Então, novamente, os resultados são bons, grande potencialidade, é um grande campo, né, para vocês atuarem. E, finalmente, aqui as aplicações em meio ambiente. Nós temos aqui o monitoramento de incêndios. Né? Então, você, a partir das imagens, você consegue visualmente, né, ou a partir de algoritmos, identificar plumas, né, onde ocorreu incêndios. Aqui um produto muito importante do INPE, né, desenvolvido lá pelo professor Alberto Setzer, que é monitoramento de queimadas. Hoje o INPE utiliza, creio eu, que 20 plataformas de satélites, 20 tipos de imagens diferentes para a identificação desses focos de calor. Tá? E aqui nós temos exemplo de Ilha Grande, que é no oeste do Paraná. Nós, a partir do nosso sistema de recepção de imagens, nós conseguimos identificar o início de incêndio no dia 30 de abril, que coincidentemente, não sei porquê, mas é no domingo, né? Normalmente essas coisas acontecem no final de semana. Até o dia 6 de maio aqui. Aqui nós podemos ver as plumas, os focos de calor aqui, enfim. Esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Tá? Então, novamente, a tecnologia de sensoriamento remoto pode, né, em tempo real, identificar algum tipo de evento, no caso aqui, um incêndio.
Nós temos aqui o DETER também, que a professora já falou, e tem agora o DETER A, B, C, e depois tem outras ferramentas também. Eu fiquei surpreso que isso aqui é uma consulta feita em um dia. Tá? Então nós temos aqui uma modificação de um dia para o outro aqui, né? Bastante intensa, né? Mas que bom que o INPE tem todas as ferramentas e está fazendo esse monitoramento, né, em toda a Amazônia. Aqui a questão do desmatamento multitemporal. Aplicações aqui relacionadas a uso e cobertura da terra. Então, isso aqui é o exemplo de 2 imagens Landsat. O município de Umuarama, que tem uma demanda da Secretaria da Agricultura, de monitoramento de reflorestamento. Então, a gente consegue facilmente, a partir de imagens Landsat, que tem custo zero, a partir de algoritmos de classificação digital, você fazer essa diferenciação de nativas e de reflorestamento. Tá? Isso aí também é uma coisa que está sendo bastante utilizada no Brasil, né? Tocantins adquiriu recentemente uma cobertura Pleiades, o Paraná adquiriu uma cobertura Worldview em 2012, quer dizer, as imagens estão aí e vai precisar de gente para interpretar tudo isso e gerar produtos. Bom, eu acho que meu tempo já acabou, né? Então, eu acho que estou à disposição. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o CIMEPAR, a gente pode falar. Obrigado.